pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Esse vlog vai ser um vlog temático e um vlog especial. Hoje é dia 22 de dezembro, a segunda-feira, então a gente vai fazer biscoitinhos de Natal e eu quero que vocês façam comigo. Eu quero aproveitar esse momento pra gente ter um vlog bem legal aqui. E fazer biscoitinhos de Natal é uma tradição que eu tenho criado aqui em casa. Eu sempre tive vontade de ter essas tradições de Natal, de ter árvores de Natal, de fazer todas essas tradições de Natal super legais que a gente vê por aí. Eu sou apaixonada por isso, sempre quis, porque eu não cresci, na verdade, em uma família que tivesse isso. Então, sempre tem dois lados, né? Tem gente que cresce em uma família assim, não segue pra esse lado e continua sem comemorar o Natal, nesse sentido, né? Comemora ali com a família mais nada, tão natalino assim. E já tem gente que, como eu, não cresceu em uma família que desse valor para essas decorações e tudo mais, a gente nunca teve essa questão de árvore de Natal em casa, essas questões todas a gente nunca teve, mas eu sempre gostei, sempre tive vontade. Então eu falava que quando eu tivesse minha casa ou quando eu me casasse, eu iria ter uma árvore de Natal e eu iria fazer essas coisas e graças a Deus, Deus tem me permitido viver isso. Então no nosso segundo ano de casado a gente comprou a árvore e cada ano a gente trabalha um pouquinho nela, a gente aumenta ali um pouquinho das decorações de Natal pela casa e aí a gente vai construindo esse clima natalino que eu amo, particularmente sou apaixonada. E fazer biscoitinhos de Natal sempre foi algo que eu tive vontade também. Então, no meu segundo ano de casado, que foi o ano que a gente comprou a árvore, eu falei pro meu esposo que eu queria fazer. E aí a gente fez, né? Na verdade, eu, porque é eu que faço, ele acaba nem ajudando, mas eu não me importo, porque é meio que um momento meu ali que eu gosto bastante. E aí, nessa época, eu também fui lá e comprei as forminhas, aqueles recortadores, né, de biscoito. Comprei na minha cidade, era o que tinha, então, tipo, sobreviver com elas e foram as que eu usei sempre, né, desde então. E agora, esse ano, eu comprei outras forminhas mais bonitinhas e eu tô super empolgada pra usar. Então, a gente vai fazer esse vlog juntos aí, vou passar a receita pra vocês e a gente vai fazendo isso aí juntos. E com relação aos biscoitinhos de Natal, eu vou fazer a receita que eu sempre faço, uma receita super simples. Vou deixar a receita aqui pra vocês também, a gente vai fazendo juntos, mas eu também tô na dúvida se eu faço uma a mais, tipo, se eu faço duas receitas do mesmo biscoito, se eu faço apenas uma receita, ou dessa que eu já sei, ou se eu faço duas, tipo, uma de gingerbread, que é essa que usa gengibre, canela, que é mais natalino mesmo, ou se eu faço uma de biscoitos amanteigados também, com o mesmo recorte, né? Com sabores diferentes. Então eu tô nessa dúvida se eu faço, se eu não faço, tô com medo de ser biscoito demais, enfim. Eu não sei, se uma coisa que você precisa saber sobre mim, eu sou muito indecisa. Às vezes é uma coisa assim super simples que eu preciso resolver e eu tenho muita dificuldade em tomar decisões. Então, pega aí o exemplo, se eu não consigo decidir se eu faço duas receitas ou se eu faço só uma, se eu faço uma de cada, então, gente, difícil. Mas é isso, então qual que é o plano aqui agora? Como eu disse, hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro, já é umas 11 horas da manhã, né? Tô de férias, então tô de boa. A gente vai fazer a primeira parte da receita, que a gente vai fazer a massa junto, e aí a gente vai deixar essa massa descansando na geladeira. Então, pra você já saber, você tem que deixar essa massa descansar na geladeira. Provavelmente a gente vai almoçar e depois a gente vai na rua comprar o rolo, porque eu não tenho o rolo de abrir os biscoitos. Eu sempre abri com um copo, então fica aí a dica, se você não tem rolo, você consegue abrir com um copo. Eu sugiro o copo de plástico, né? Porque esse não tem problema de pôr força ali e quebrar. Mas se você tiver rolo, ótimo também. Eu quero comprar o rolo, já que todo ano eu faço. E eu preciso desse utensílio na minha cozinha, já que às vezes eu gosto de ser meio dona de casa. Então aí eu vou fazer isso, daí eu volto, né, pra segunda parte do vídeo, onde a gente vai abrir a massa, e a gente vai fazer os cortes dos biscoitos e pôr pra assar, que é a melhor parte. Eu também ainda não decidi se eu vou decorar os biscoitos. No primeiro ano eu decorei com um glacê que a gente faz em casa mesmo, com clara de ovo, não lembro, açúcar. Só que eu não tenho batedeira, na época eu fiz com a mão e aí não ficou tão bom também. Deu certo, mas não ficou assim lá essas coisas. Como as minhas forminhas, como eu disse, elas eram, tipo, bem as mais simples, eu mesma tinha que criar as decorações, porque elas tinham só o formato do bichinho e não tinha os desenhinhos, assim. Então, eu mesma tinha que criar os desenhos, então ficava, tipo, mais ou menos, né? E aí, no segundo ano, como eu não tinha gostado tanto, assim, e deu trabalho pra fazer aquela decoração com aquele tipo de glacê, eu resolvi fazer com chocolate branco. Mas aí, o meu corante alimentício, ele não era para chocolate. Então fica a dica aí pra você. Se você for pintar um chocolate, você tem que comprar o corante de chocolate, porque o meu não era. E aí eu sabia que poderia dar problema, mas eu quis tentar mesmo assim. Aí ele ficou meio grosso, não ficou lá, essas coisas deu certo, mas também deu trabalho. Aí no terceiro ano, que foi ano passado, eu não fiz decoração nenhuma, só fiz os biscoitinhos, sem nada. Agora, esse ano, como as minhas forminhas novas, elas são o cortador e tem um carimbinho que já dá o desenho pro bichinho, vai ficar bem mais bonitinho, né? Então eu tenho duas opções. Ou eu não decoro nada, porque os biscoitinhos já vão ficar bonitinhos, ou eu decoro
em cima do desenho, que daí vai ficar mais bonitinho, porque eu tinha que fazer do meu jeito, né? Não ficava lá essas coisas. Então, eu ainda tô na dúvida se eu vou fazer essa decoração ou não, porque daí se eu for fazer, eu tenho que comprar as coisas, né? Não tenho batedeira, então vou ter que ver qual tipo de glacê que eu posso fazer que eu não preciso de batedeira. E o ingrediente também. E eu tenho que dar uma olhada nisso. Então é isso, vamos chegar de falatório, né? Eu falei demais, eu acho, para um vlog, mas eu expliquei todo o contexto para vocês, né? Então a gente vai lá agora, a gente vai começar aqui a fazer a massa do biscoito e hoje mesmo a gente já come esse biscoito. Então vamos lá? Então vamos lá, gente. O que de ingredientes vocês vão precisar? Depois eu passo as quantidades. Você vai precisar de mel, açúcar mascavo, farinha de trigo, gengibre em pó, canela em pó, ovos, manteiga e essência de baunilha. É isso que vocês vão precisar. Aí agora a gente vai fazer juntos aqui, tá? Eu vou misturar os secos, porque eu ouvi uma receita que falava que era bom misturar os secos antes, e eu vou fazer esse teste dessa vez, tá? Então, eu vou misturar os secos primeiro, e aí depois a gente faz o restante. O que você tá esperando, Calvin? Eu sempre gosto de peneirar, viu? Então agora, pessoal, só vou misturar a farinha com canela e gengibre. A receita fala gengibre ralado, mas eu vou pôr em pó. E a receita fala 2 colheres de sopa ralado. Eu vou pôr uma, eu acho, dessa. Vou peneirar, tá? Nessa receita que eu faço, você não precisa misturar a farinha com as coisas que eu fiz, tá? Eu vou fazer um teste mesmo. Eu acho que talvez também fique mais misturadinho. Eu tinha falado de misturar os secos, mas o açúcar não entra naquela primeira parte, tá? O açúcar ele vai entrar agora. Vamos lá, gente, ó. 5 colheres de sopa de manteiga. Tem que estar em temperatura ambiente, tá? De manhã eu tirei e aí já tá em temperatura ambiente. Agora meia xícara de chá de açúcar. Eu vou peneirar também, não sei se vai resolver muita coisa, mas acho que vai ficar mais açúcar mascavo, tá? Pra ficar mais moreninho. Eu já fiz com açúcar demerara nos outros anos, porque eu não tinha mascavo, mas esse ano eu resolvi comprar e fazer bem direitinho. Se você for fazer com açúcar normal, eu creio que dá certo também, mas você vai mudar um pouco da cor do seu biscoito, ele vai ficar menos moreninho, tá? Eu vou peneirar aqui. Aqui é uma parte que se eu tivesse batedeira ia ficar melhor, né? Dizem, na receita fala pra usar batedeira. Mas eu não tenho, vou usar fouet mesmo, tá? Tá vendo que com uns grãozinhos, então eu prefiro peneirar pra ficar mais fácil, principalmente porque eu não tenho a batedeira, né? Eu também vi na internet falando que o açúcar mascavo deixa mais crocante do que o açúcar normal. Então, eu não sei, gente. Eu acho que eu fiz só com o demerara dos outros anos, mas vamos ver esse ano. E uma colher de sopa de essência de baunilha. A gente vai misturar a essência de baunilha com a manteiga e o açúcar mascavo até virar um creme, então depois que a gente vai pôr a farinha. Por isso que eu disse, a gente não colocava o açúcar lá junto com os secos, tá? Então, ó, tá assim. E a gente tem que misturar isso aqui. Então, agora é um trabalhinho pra fazer isso aqui à mão, sem batedeira, mas tá certo. E não tem, gente, mel nessa receita agora que eu lembrei. Não tem mel, mas eu vou colocar, todo ano eu ponho um pouquinho pra dar um tchan a mais. Então, eu vou colocar uma colher de sopa de mel, mas daqui a pouco eu vou fazer essa pasta aqui primeiro de manteiga. Então, a consistência é mais ou menos essa. E de fato fica bem diferente a cor, porque nos outros anos o meu não ficou tão escurinho assim. Que eu usei o demerara é mais claro. E conforme a gente vai batendo, ele vai ficando um pouco mais claro, mas é isso aqui, ó. Eu sinto que esse ano essa receita vai ficar melhor, porque o açúcar mascavo ele é mais fininho. Então, eu senti que incorporou mais, ficou com menos açúcarzinho grosso, né? Então, eu sugiro que você peneire também pra ajudar. Eu não sei que tipo de açúcar você vai usar. Eu não sei se o cristal ou o demerara tá peneirando melhor. Eu usei demerara ano passado e senti que ele ficou grosso. Esse ano eu usei o mascavo e senti que ficou melhor. Gente, a massa vai ficando um pouco mais grossa, já não dá mais pra ficar fazendo com fouet. Aí a gente tem que pôr a mão. Então, gente, a massa fica assim, ó.
Parece que vai dar errado, mas no fim dá certo. Só vou dar mais uma amassadinha pra ver se essa parte branca dá uma sumida. E aí é o momento que a gente tem que pôr na geladeira pra depois cortar. Que daí ela fica bem firmezinha e não me esborracha. Então agora a gente põe essa massa aqui, ó, no plástico filme. Ó como que ela tá. Tem uma outra partezinha branca, mas como ficou bonita. Então essa cor aqui é principalmente pelo causa do açúcar mascavo. Claro que a canela dá uma ajudada, mas isso aqui é basicamente açúcar mascavo, gente. Então, vou pôr aqui. E aí a gente embala tudo isso. Põe na geladeira. Na receita fala meia hora, mas hoje vai ficar mais, porque eu vou almoçar e depois vou sair pra comprar o rolo, como eu falei. Então, é isso. Acabei de chegar da rua, deu certo, comprei o rolo, comprei uns potes de vidro também pra gente colocar os biscoitos. E eu só lembrei de filmar pra vocês na hora que eu tava no caixa. Então, me desculpem, depois resolvi ir no mercado pra comprar algumas coisas que precisava. No meio do caminho resolvi que eu queria fazer uns cookies, né? Lá no lugar que eu fui comprar também o rolo e as coisas, né? Então, aí fui no mercado comprar essas coisas e as coisas de Natal mesmo. E aí agora são 5h20, tô com fome e a gente tá querendo comer os biscoitos pro lanche. Então, provavelmente a gente vai beliscar alguma coisa ainda antes dos biscoitos. Mas, enfim, cheguei. Vou organizar as coisas agora pra gente já começar a abrir os biscoitos pra gente pôr pra assar. Então, vamos lá? Abri a massa, ela estica bem, ó. Eu tô com uma mão só por causa do celular aqui, mas, ó, se a gente for ver, ela estica bastante e ela acaba voltando e rende bem, tá? Então agora a gente começa a modelar. Tô achando que ela tá grossa. E, na verdade, eu achei melhor dividir a massa ao meio. Tá muito grande, difícil de abrir, pra eu abrir ela por partes. Então vamos lá mais uma vez. As forminhas são pequenas, né? Os recortadorzinhos, eles são pequeninhos. Então, não dá pra ficar muito grosso, né? Ó. Ela não pode ficar muito fina, senão os biscoitinhos ficam muito secos também, muito fininho. Então, tem que dar uma... Tem que testar, né? Tem que ver até onde que os cortadores permitem a gente cortar, né? Com facilidade. Mas um tamanho razoável, eu acho. Então, também pode estar ali. Vou mostrar pra vocês agora como é que vai ficar. Tá desse tamanho, o outro pedaço tá ali. Então, se vocês forem ver, a massa estica muito, os biscoitinhos também, eles encolhem e a massa estica. Então, quando você corta, o espaço fica pequenininho e aí a massa vai se espalhando, tá? Então, aí agora a gente tira essa massa toda aqui, então, e a gente pega os biscoitinhos e põe pra assar. Alguns, ó, não consegui cortar direito, tá vendo? Então, vai dar um trabalhinho, mas vamos lá. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Parece que eu achei que ficou um pouquinho grosso, tá vendo, ó? Que quando a gente abre a massa, depois, ela vai voltando. E aí, os biscoitinhos vão ficando grossos, ó. Se forem ver, ó, esse aqui também achei que ficou, esse aqui, né? Então, ela vai esticando, só pra vocês verem como é que fica. Mas a gente vai testando aqui juntas, né? Pra ver como é que vai ficar isso aqui. Pra vocês verem, ó, aquilo é o que sobrou da massa, da primeira massa ainda, deu esse tantinho de biscoito aqui. Então, rende bastante, gente. Tem que amassar e depois abrir de novo e continuar cortando. O excesso depois amassa e corta de novo. Então, é isso. Eu fiz esse tanto aqui. Se a gente for ver, eles não ficam tão perfeitinhos, né? Eles dão uma deformadinha, mas tá legalzinho, né? Então, é isso. Eu vou correr aqui pra fazer o que eu consigo. Depois eu mostro pra vocês o final. Ó, gente, essa é a primeira forma, tá? E aí eu já juntei a outra massa. Só tem isso aqui de massa, mas vou abrir mais. Vai dar mais um tanto. Vai dar mais essa forma aqui, talvez dê mais. Então, é isso. Eu vou colocar no forno agora. E eu sugiro que, se você for fazer sozinha, você só deixe pra ligar o forno na hora que você estiver na metade dessa forma. Porque o meu forno tá muito tempo ligado já. E agora que eu consegui encher. Então, se eu for fazer sozinha, dá trabalho. Então, deixa pra depois, tá? Então, vamos pôr aqui. Pode pôr aqui uns 180.
E é isso, meu dourar tá ligado e a gente vai pra outra forma agora. Vou correr. Pra hora que essa aqui ficar pronta, a outra já tá pronta pra pôr aqui. Gente, como é que tá os biscoitinhos? Acho que já tá começando a dourar, daqui a pouco tá pronto. E eu tô fazendo ali a outra forma, né? Tô com esse tanto de massa aqui pra abrir pouquinho, mas deve dar mais 1 ou 2 vezes. E a outra forma já tá mais ou menos assim, ó. Vamos pra segunda, gente. A primeira eu tirei agora, correndo, porque já tava ficando marronzinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficaram assim, ó. Alguns estão mais moreninhos. Passou do ponto. Eu fiz poucos desse aqui, porque eu vi que eles eram muito fininhos e iam queimar, ó. Então, aí, se quiser decorar, dá pra decorar seguindo esse desenho, tá vendo? Mas eu não vou decorar, porque já são 7 e pouco da noite. E tá muito trabalho. Então, alguns, a gente vê que tem alguns que ficaram com desenho melhor, outros menos. A massa vai esticando, vai encolhendo, na verdade, e vai perdendo um pouco do formato. Mas é isso. Deixa eu mostrar pra vocês os potes que eu comprei. Ó, esses aqui, que lindos, bem vintage, bem diferente. Pra colocar os biscoitinhos e os cookies. Bom, gente, enquanto a segunda forma de biscoitinhos tá no forno, eu vou lavando a louça aqui, vou falando com vocês. Vai ficar meio escuro, porque eu tô contra a luz aqui, a filmagem, mas a gente vai conversando. Eu já tô toda arrebentada aqui, suada, porque acabou demorando um pouco mais do que eu esperava. Na verdade, é porque eu só faço uma vez no ano, né? Acaba que eu vou perdendo a noção do tempo, se tá sendo rápido ou não. Mas, como eu falei, o forno ficou muito tempo ligado, porque eu tava modelando, cortando todos os biscoitos sozinha. Então, demora muito mais tempo, né? Você tem que abrir a massa e cortar e tudo mais. Então, sugiro que se vocês forem fazer, vocês deixem pra ligar o forno na hora que você tiver, tipo, preenchido a metade da primeira forma. Porque aí não vai ficar tanto tempo ligado igual ficou comigo, né? E é isso, a questão é que eles acabam ficando um pouquinho deformadinhos, mas de todo jeito é assim mesmo. E aí agora eu vou lavar a louça pra tirar o último fornadinho de biscoitinhos. Não vou decorar, porque além de estar tarde, eu me queda muito trabalho. E tá bom, a ideia é de comprar eles em formato de carimbo, né? Os cortadores em formato de carimbo. Pra poder facilitar isso mesmo, pra eles ficarem com cara de Natal sem precisar ficar decorando sempre, né? E outra coisa, eu vou na casa da minha sogra, dar comida pra cachorrinha dela e depois a gente volta e eu vou ver se eu vou encarar pra fazer os cookies, porque, como eu falei, eu resolvi que eu queria fazer. Na verdade, eu já queria fazer, até tinha separado uma receita que encontrei no devocional do Advento que eu tô fazendo. Inclusive, se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o Advento, assiste aqui no canal. Tá aqui. E então eu achei lá uma receita super legal de cookie, né? E eu sempre quis fazer, uma vez eu fiz uma, não gostei tanto, então acho que e aí eu resolvi que eu vou fazer dessa vez. Então eu vou testar essa receita. A questão é que eu vou ver se eu vou encarar fazer essa receita hoje ainda, né? Como eu falei, hoje é dia 22 de dezembro, mas amanhã tem umas programações em família já, então se eu não fizer hoje vai ficar difícil, porque amanhã, dia 24 e dia 25, já estão assim, tipo, meio que resolvidos e separados pra família, né? Então, se eu não fizer hoje, vai ficar difícil de fazer. Então, eu acho que talvez eu encare esses cookies hoje, mas eu ainda tenho que editar esse vlog porque eu quero postar ele o quanto antes pra não sair fora da época de Natal. Então, eu tô resolvendo se vou fazer os cookies ou não, mas eu acho que sim. Então, depois eu volto com as atualizações. Vamos ver os biscoitinhos mais perto em uma luz mais clara. Alguns estão mais escurinhos por causa da luz, mas não tá tão escuro assim, tá? Ó. Como ficaram, gente? O que vocês acharam? Tem uns bonitinhos, feinhos. Mas tá bom, né? Tá legal. O importante é a tradição.